Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida neste dia. Hoje nós estamos dando continuidade à série Sabedoria para a Vida e o tema hoje é a apreciação da sabedoria, os perigos da maldade. Nós já falamos sobre o valor da sabedoria e as recompensas que ela nos traz. A libertação do mal que a sabedoria oferece. Vamos observar os perigos da maldade para reforçar ainda mais o que já aprendemos. Abraçar e seguir a sabedoria que vem do alto é para o nosso próprio bem. Os perigos da maldade podem ser divididos em 3 categorias: as dificuldades na vida, a falta de esperança para o futuro e o inevitável juízo. O bom senso alcança favor, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Provérbios 13 e 15. O primeiro perigo da maldade são as dificuldades na vida de quem a pratica. As pessoas se queixam de que o caminho de Deus é difícil de seguir, que os caminhos do Senhor não são fáceis. Em certo sentido mas o caminho da maldade contém dificuldades que seriam evitadas se simplesmente seguíssemos o que é certo. As dificuldades que surgem como resultado de rejeitar a sabedoria de Deus são desnecessárias e também são evitáveis. Uma das mentiras do pecado é nos convencer de que ainda estamos no controle, enquanto o pecado se torna um mestre sobre nós. Mas o pecado, iniquidades, captura ou nos prende. Mais tarde, Paulo, ele escreveu assim: não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhes obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Romanos 16, versículo 16. Quando buscamos o pecado ao invés da justiça ou a sabedoria divina, nós nos tornamos escravos do pecado. O resultado final é que morremos pela falta de disciplina. E isso nos mostra que a instrução de Deus nos ensina a repudiar o pecado. Muitos acreditam que o pecado é tolerável porque não pode causar um filho de Deus para ser perdida. Esta ideia é falsa. A palavra de Deus claramente nos ensina a evitar o pecado. Tito 2, versículo 12. Portanto, se alguém ignora esta instrução, escolhe viver sem ela, ele será capturado e preso por suas iniquidades, e o que acabará a resultar em morte. Se fores sábio, em ti mesmo o serás. Se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Provérbios 9, 12. Isso nos lembra do princípio da responsabilidade pessoal. Quando se rejeita a sabedoria divina e se age perversamente, não será capaz de culpar ninguém por suas ações ou as consequências dessas ações, porque elas virão. E quando alguém rejeita a sabedoria de Deus e segue após o pecado, ele se torna conhecido por outras pessoas por seu caráter e suas ações.
Embora se possa acreditar que ele vai ajudar a si mesmo por se envolver em pecado, e todo pecado é fundamentado e enraizado no egoísmo, suas ações irão produzir uma reputação sobre essa pessoa. E essa reputação irá resultar em desonra, desprezo, e ele será visto como abominável aos homens. Provérbios 24, 8 e 9. Rejeitar a verdade e a sabedoria é a mesma coisa que rebelar-se contra Deus. E isso vai te levar à ruína. Vai me levar à ruína se eu rejeitar esta sabedoria que vem do alto. Para quem rejeitou os sábios conselhos e não soube como agir, por isso é bom nós refletirmos antes de agir. Ao invés de nos apressar para agir, o que muitas vezes faz com que isso nos desvie da verdade e sofremos consequências. É bom parar e ouvir, considerar e aprender. E o mesmo princípio que Tiago enfatizou: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. O segundo perigo da maldade é a falta de esperança para o futuro. Qualquer benefício que venha de seguir a maldade e a sabedoria mundana é apenas temporária. O escritor de Hebreus falou sobre Moisés, que abandonou os prazeres transitórios do pecado. Enquanto o pecado pode parecer atraente, é certamente passageiro, e não há benefícios ao longo prazo para o pecado. A Bíblia nos lembra que nós colhemos o que semeamos. O profeta Oséias disse: porquanto semeiam o vento, hão de ceifar o turbilhão. Oséias 8:7. Para todo o esforço do homem ímpio, seus trabalhos são apenas inúteis e destrutíveis. Aqueles que estão mais próximos a ele, a sua casa, também sofrerá as consequências das suas ações. O sábio então diz: de um insensato servir ao sábio, apontando para a futura exaltação dos justos e humilhação dos ímpios. Ele diz em outro lugar: os maus inclinam-se perante os bons e os ímpios diante das portas dos justos. Provérbios 14:19. O homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Provérbios 21:16. Este versículo não se refere apenas àqueles que nunca aprenderam a palavra de Deus. Em vez disso, ele fala sobre aqueles que são ensinados na verdade, a compreende e depois a abandona. Apesar de uma vez estar no caminho do entendimento, aquele que rejeita e deixa a verdade tem um futuro de condenação, aguardando por ele, e se ele não retornar à verdade, nós sabemos qual é o fim. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Provérbios 22:8. Já notamos o princípio que nós colhemos, de que nós colhemos o que semeamos, e quando se semeia sementes do pecado, o que podemos esperar a colher? Há certamente consequências nesta vida e na outra. Mas em vez de se concentrar sobre essas consequências,
O homem sábio enfatiza a futilidade do desejo pecaminoso. As sementes do pecado, quando semeadas, produz apenas aquilo que é vão. A vara da sua indignação, seu poder de fazer o mal perecerá. Tudo que é de valor duradouro vem de fielmente se obedecer a Deus e a buscar a sabedoria que vem do alto. O terceiro perigo da maldade é o inevitável do juízo. O juízo vem em várias formas. O indivíduo pode ser julgado pela palavra de Deus quando ele é reprovado por ela. Ele pode ser julgado ou sofrer as consequências físicas do seu erro. As pessoas também podem ser julgadas pelas autoridades civis quando sua maldade se manifesta em violação de uma lei justa. Finalmente, ele estará frente a frente com Deus no dia do juízo e receberá a punição por seus atos ímpios. A vara é um símbolo de disciplina corretiva e é usada ao longo do livro de Provérbios. Alguém que tenha sabedoria e demonstra sabedoria não precisa de tal correção, mas aquele que rejeita a sabedoria e a instrução deve receber a vara, a fim de convencê-lo a se arrepender. Essa disciplina corretiva, quando administrada de forma correta, é um sinal de que a pessoa foi julgada por ter transgredido o padrão de justiça. O rebelde não busca senão o mal, portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. O mensageiro cruel seria alguém para ensinar-lhe a lição de sua rebeldia. Isso poderia ser feito através da disciplina corretiva ou por meio de experiência quando ele vê as consequências negativas de seu comportamento. Nos dois casos, aquele que é rebelde precisa aprender que seus caminhos são maus, portanto, juízo deve ser feito contra eles. Muitas vezes, ao invés de deixar que o tolo sofra as consequências da sua opção de rejeitar a Deus e sua sabedoria, muitos tentam proteger aqueles que agem insensatamente e perversamente da realidade. Isto às vezes parece natural, quando a pessoa não quer ferir os sentimentos de alguém. Mas estes versículos descrevem um passo que vai além disso. Mais do que proteger alguém das consequências, muitos tentam conferir honra sobre aquele que é um tolo. Essa honra é completamente fora do lugar e é inútil. Este é o ponto da ilustração no versículo 8 da palavra pedra, que significa uma pedra de construção. Uma funda é de uma palavra que significa amontoado de pedras. Assim, a ideia de tornar uma pedra que é boa e útil para a construção e descartá-lo em um amontoado de pilha de pedras, de tal forma que ela fique coberta e incapaz de ser recuperada e utilizada. A boa pedra de construção não deve ser lançada no monte de pedras inúteis. Da mesma forma, a honra não pertence ao tolo. Em vez disso, como temos notado nesta parte do nosso estudo, as dificuldades, a disciplina e o juízo pertencem ao tolo. Aqueles que tolamente seguem o caminho da maldade sofrerão por isso. Haverá dificuldades na vida. Eles não têm nenhuma esperança para o futuro. Aqueles que são maus permanecem para enfrentar o juízo divino, tanto nesta vida e além dela, por sua maldade. No final, é muito melhor andar na sabedoria do que andar segundo a nossa própria vontade. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo estudo.